nesta data especial, em que estamos fazendo este aulão, só para os alunos interessados. Muito bem. São muitos. Poucos são os que não têm interesse. Esses, dia 25, vão me lembrar. É claro que aqueles que têm interesse ainda têm tempo de ler uma última, não a derradeira vez, para fazer o vestibular, a prova. Muito bem? Agora, gente, vamos começar. Tem um coisinho. Esse coisinho é maligno. Ah, certo. O laser. Adorei brincar com isso. Bom, dentre tantas formas que eu apareço, também tem o Bin Laden, Papai Noel, Dom Juan e outros tantos que não irei dizer. Aqui Bin Laden, em uma época em que eu estava ajudando os Estados Unidos a melhorar a economia deles. Então, agora, pessoal, por favor, eu gostaria que todos ficassem quietos, porque senão, se eu descer daqui, vão se arrepender. Estou tentando com essa luva segurar essa coisa lisa. Muito bem, pessoal, como vocês sabem, eu sou amigo do homem, daquele para os quais as mães rezam, acendem vela de 20 dias. Nos últimos 20 dias antes da prova, as mães rezam perto de uma vela, para que vocês passem. Façam a parte de vocês. Como eu sei isso, nós vamos ver só aquilo que vai ser pedido na prova. Muito bem. Grécia Antiga. Anotem! Eu acendo esse negócio aqui. Eu miro em vocês. Muito bem? Anotem aí só o que vai cair. Questão 43, letra D. De Deus me ajuda. Por favor, anotem aí. Sobre a Grécia, o que vai cair? A velha divisão entre as cidades-estados, Atenas e Esparta. Cidade-estado por quê? Anota. Porque tem território, tem povo e tem governo, distinto um da outra. Não forma estado porque não tem território unificado. Então a Grécia Antiga, ela não é estado, ela é formada por cidades-estados. Muito bem? Atenas e Esparta. O que vai aparecer de diferente? Que Atenas é democrática, Esparta é militarista. Pessoal, democrática. Por que esta palavra? Democracia é governo do povo. O Brasil é uma democracia, governo do povo. Quem é povo em Atenas? Somente homem maior de 21 anos e que pudesse provar a riqueza. Portanto, apenas 10% da população. Mas esta ideia de democracia veio até nós hoje. Nós somos um país democrático porque temos eleição, aconteceu agora. Na eleição nós escolhemos os nossos governantes. Portanto, nós somos cidadãos. Só que agora, olha só a questão 42, olha só. Para votar, tanto homem quanto mulher, idade 16 anos, se fizer o título, ou 18, tá? Nós herdamos a palavra democracia de Atenas. Muito bem, porém ela era escravista, escravo no mundo antigo, portanto é Grécia, é Roma, é Egito, Mesopotâmia, não interessa. Escravo no mundo antigo, só de duas formas: preso de guerra, se tornava escravo, ou por dívida, até pagar a dívida. Bom, mas o cara foi preso até pagar a dívida, mas ele é escravo,
portanto não ganha. Vai pagar como? Uma vez escravo, sempre escravo. Esparta, militarista, vivia para a guerra. É isso que quer dizer. Enquanto que Atenas é uma cidade comercial, Esparta é uma cidade militarista. Como ela é militarista, ela é conservadora e não aceita novidades. Portanto, não aceitava a democracia que está aqui em Atenas. Muito bem? Vida urbana em Atenas, vida rural em Esparta. Muito bem, vamos adiante, por favor. É eu mesmo que deixo. Agora, mais duas coisas que vão cair na questão 53 e 58. Guerras médicas. Guerras médicas. Guerras médicas. Os gregos versus os persas. Qual o filme que vai ser pedido? Qual o filme? 300. 300 é as guerras médicas. É no plural, porque são várias batalhas em anos seguidos, mais de década. Guerras, mas todas têm o mesmo nome. Guerras médicas, gregos versus persas. Quem venceu? Anotem! Os gregos. Os gregos venceram. Agora, guerra no Peloponeso. Anotaram? Peloponeso, o que é Peloponeso? Peloponeso é a região geográfica onde está a cidade de Esparta. Esta guerra é Atenas contra Esparta. Guerra do Peloponeso. Na guerra do Peloponeso, o combate é entre a Liga de Delos, comandada por Esparta, e a Liga do Peloponeso, comandada... Desculpe, pessoal, confundi. Liga de Delos, comandada por Atenas. Liga do Peloponeso, comandada por Esparta. Quem venceu a guerra não tem vencedor. Na verdade, só tem perdedor. As duas cidades brigam tanto entre si, mas as cidades que apoiam cada uma delas enfraquecem e são presa fácil de um outro império que está se instalando. Muito bem? Cultura grega. O que é interessante para nós? Antropocentrismo. Homem. Centrismo, centro. Todos os povos antigos, exceto Atenas, todos os povos antigos são teocêntricos. Deus é o centro da discussão. Antropocentrismo. Os gregos são os primeiros a colocar o homem como a medida de todas as coisas. Anotem essa frase. Não é sempre que eu me lembro dela, e é na questão 53 que vai cair. O homem é o centro de tudo. Antropocentrismo. E ainda helenismo. Pessoal, aqui é muito simples de entender. Até o Raul não tem problema, entenda. Os gregos, o nome original deles é helenos. Estão anotando? O nome original é heleno. A cultura dos helenos é helênica ou helenismo. O helenismo, quero que vocês anotem uma coisa aí, é ao mesmo tempo o auge da cultura grega. Vou fazer de novo a luzinha lá. Helenismo, auge da cultura grega, decadência da civilização grega. A civilização não está. Helenismo, auge da cultura, ao mesmo tempo ele é decadência da civilização. Muito bem? Por quê? Porque Alexandre o Grande vai invadir a Grécia, tomar a Grécia, mas vai espalhar a cultura grega. E nós, que estamos sentados aqui hoje, a nossa cultura, 50% dela é de origem grega, os outros 50% de Roma. Portanto, nós herdamos o quê? O helenismo. Muito bem? Jogos Olímpicos. Vamos falar em Jogos Olímpicos, que logo teremos Jogos Olímpicos aqui no Brasil, ou em algum outro lugar do mundo, enfim. Jogos Olímpicos para os gregos.
homenagem aos deuses. Para nós, 2014, nossa civilização, os Jogos Olímpicos representam a luta pela paz entre os povos. É a grande diferença. E essas? Sim, tá bom. Roma, ela é dividida em monarquia, aqui que não vai cair absolutamente nada. Mas a república é interessante, o império também. O que tem na república que é interessante? Que num determinado momento foi criado o triunvirato. Pessoal, desde a 7ª série ainda não sabe. Olhem aqui. É difícil. É 3 pessoas governando. Por isso é triunvirato. Muito bem. O primeiro triunvirato surge o general Júlio, que era plebeu. Como plebeu não pode governar, então ele recebe o título de nobreza. César é título. Júlio César, um dos primeiros triunviros de Roma. Eu não sei o que está acontecendo, mas já estou ouvindo. O que houve, crianças? É um cachorro. Enfim, um amigo. Muito bem. É justo? Questão 24 é C, de sabido. Muito bem? É um cachorro amigo que veio para curtir a aula. Pessoal, aqui comigo. Júlio César. Aqui não. É aqui. Júlio César, então, é um triunviro, governa Roma. Detalhe importante. Questão 38. Questão 38. Júlio César não é imperador de Roma. Anota. Júlio César não é imperador. Ele é um general que formou o primeiro triunvirato. Qual a ideia de Júlio César? A ideia de Júlio César é justamente criar o Império Romano e tornar-se o primeiro imperador. Morto, porque morreu nas mãos do cruel, do medonho, do colorado Brutus, o malvado, da Brutus. Com isso, foi formado o segundo triunvirato. O segundo triunvirato. Esse cachorro me paga. No final da aula, vai ter cachorrada. Pessoal, anotem aí, o primeiro imperador de Roma é Caio Otávio. Esse sim é um general fiel a Júlio César, que com a morte de Júlio César toma o poder e dá fim à república e início ao império. Portanto, Caio Otávio é o primeiro imperador. Caio Otávio, como imperador, muda de nome e passa a chamar-se Otávio Augusto. Tá? Muito bem? Ainda, no Império, temos a Pax Romana. Pax Romana, em latim, significa paz. Só que esta paz é interna e externa ao Império. E com isso, então, ele consegue uma paz. No entanto, esta paz duradoura é responsável pela queda do Império. Tá? Então a Pax Romana é responsável pela queda do Império. Ainda, também como vai contribuir para cair o Império, o surgimento e o crescimento na Europa do cristianismo. Tá? Que aqui no Império Romano, o cristianismo vai atingir imperadores. Constantino é o imperador que, como imperador, se converte ao cristianismo. Depois dele, Teodósio, já nasce em família cristã. Tá? E o Edito da Tessalônica. Anote, por favor, isso é questão de prova,
Vocês estão recebendo agora essa questão. Questão 61, letra A. Edito da Tessalônia tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Com isto, o cristianismo, que até então era perseguido, passa a perseguir as outras religiões. Muito bem? Idade Média, feudalismo. O feudalismo, ele só acontece na Europa. Anote isso aí, porque pode aparecer texto para vocês lerem e interpretarem, falando sobre o feudo japonês do século XIX. Não existe feudo fora da Europa, a não ser como figura de linguagem. Tá? E o feudalismo dá-se onde era antes o Império Romano do Ocidente. Então é só na Europa. Tá? O Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, vai ter capital na Turquia, Bizâncio, depois Constantinopla, e hoje a mesma cidade tem um terceiro nome, Istambul. Tá? Muito bem, características do feudalismo: poder político descentralizado, ou seja, durante a Idade Antiga surge o Estado, exceto, anotem, questão 38, letra D. Tá? Muito bem, exceção na Idade Antiga, Mesopotâmia e Grécia. Mesopotâmia e Grécia não formaram Estado, são exceção. Todos os outros povos formam Estado. Agora, o feudalismo na Idade Média tem o poder político descentralizado, portanto não forma Estado. Tá? O feudalismo não é Estado, é propriedade privada particular. Muito bem? Ainda, imobilidade social. Nascia rico, ficava rico. Nascia pobre, morria pobre. Tá? Diferente de hoje. Se tu nasce pobre, mas acerta na loteria, você fica rico. Fora disso, casamento, né, Raul? Tá? Ainda, pessoal, relações de sucerania e vassalagem. A mesma pessoa podia ser sucerana e vassala. O senhor feudal, por exemplo, o senhor feudal, ele era vassalo da igreja, porém era sucerano dos plebeus. Tá? Ainda, pessoal, alto poder da Igreja Católica. A Idade Média, quem manda e desmanda é a Igreja Católica. Tá? E daí na última aula eu até contei algumas das torturas que a igreja fazia na Idade Média para o pessoal que está fazendo cursinho. Os outros que forem no ano que vem fazer cursinho, eu conto também. Ainda, o feudalismo. A queda do feudalismo é basicamente por causa das cruzadas. Fácil de entender as cruzadas. No feudalismo, só o filho homem mais velho herdava. O resto não herdava nada. O que acontece? Esses filhos, que são o segundo, terceiro, quinto, 20º, eles se unem, montam exércitos e partem para conseguir terra e riqueza. Isso é as cruzadas. Tá? É claro que eles querem terra e riqueza para eles, mas também dividem com a igreja, que eles precisam da proteção da igreja. Muito bem? Adiante. Idade Moderna. Transição do feudalismo para o capitalismo. Feudalismo. Existe comércio, mas a moeda só é usada no baixo feudalismo. Tá? O capitalismo é o uso da moeda, é valorar um produto e ganhar com ele. Então, o feudalismo aos poucos dá passagem para o capitalismo. O capitalismo é responsável pela expansão marítima. Expansão marítima fácil de entender também. O mundo aqui é comandado por Portugal e Espanha. Eles querem novas terras, novos produtos que, em não sendo conhecidos, vão ter um valor diferente, muito mais alto
eles ganharam mais. Então, expansão marítima é isso, buscar novas terras. E é nesse caso que a América entra na história, e o Brasil também, né? Ainda, pessoal, dentro disso tudo tem o renascimento. Renascimento, anotem aí, por favor. Renascer é nascer de novo, correto? O que é renascimento? É cultural. O renascimento sempre é cultural, mas a palavra cultura entendida no âmbito mais alargado possível. Isso quer dizer que o renascimento é um retorno à cultura grega e à cultura romana, tá? Grega e romana, mas é em todas